Bora mergulhar no universo que existe dentro da gente? O nosso corpo tem trilhões de células e, para tudo funcionar direitinho, elas precisam conversar entre si o tempo todo. Hoje, a gente vai desvendar os segredos dessa comunicação, a sinalização celular. Já parou para pensar nisso de verdade? Como é que uma célula do coração sabe a hora exata de bater, em perfeita sincronia com todas as outras? Ou como um corte na pele sabe que precisa começar a cicatrizar? A resposta para tudo isso está no jeito que elas se comunicam. O jeito mais fácil de entender é pensar assim: a sinalização celular é basicamente o sistema de mensagens do nosso corpo. As células enviam umas moléculas pequenininhas, tipo umas mensagens de texto, para coordenar absolutamente tudo, desde o nosso crescimento até a defesa contra doenças. Para a gente entender essa conversa, nosso papo vai seguir uma linha bem simples. Primeiro, a gente vê o conceito geral. Depois, as etapas do processo, os tipos de conversa, como uma mesma palavra pode ter outro sentido, os sinais de vida ou morte e, por fim, o que acontece quando essa comunicação falha. Então vamos lá. Primeira parte, a cidade das células. A ideia aqui é imaginar o nosso corpo como se fosse uma cidade enorme e super agitada, sabe? E cada célula é um cidadão, cada uma com a sua função. Pensa, por exemplo, no seu coração. Para ele poder bombear o sangue, milhões de células musculares precisam contrair juntas na hora certinha. E elas não fazem isso do nada, por acaso. Elas recebem um sinal, uma mensagem clara que diz: "Ok, contrai agora". Essa coordenação perfeita é o resultado de uma comunicação celular que funciona muito bem. Sem isso, seria o caos total. Beleza, vamos para a segunda parte, o toque da campainha. Mas como é que essa mensagem é entregue e entendida? Vamos usar outra analogia. Pensa que a célula é uma casa e a mensagem chega como alguém tocando a campainha. O processo todo tem algumas etapas bem claras. Primeiro, a recepção. A molécula do sinal se liga num receptor. É como o dedo tocando a campainha. Depois vem a transdução. Lá dentro da célula, o sinal é convertido, amplificado, como se alguém atendesse a porta e passasse o recado para frente, sabe? E por fim, a resposta. A célula faz o que foi pedido. É um ciclo que, claro, precisa ser encerrado depois, mas essas três são as etapas principais para a coisa toda acontecer. Olha só que legal! É exatamente isso que a gente vê aqui. A molécula sinalizadora se encaixa perfeitamente no receptor, que fica ali na superfície da célula. Isso dispara uma cascata de eventos lá dentro, essa é a transdução, que leva no final à resposta. É um processo super elegante e muito, muito organizado. Terceira parte, os tipos de conversa. Certo. Mas as células conversam sempre do mesmo jeito? A resposta é não. Assim como a gente, elas usam métodos diferentes para falar com quem está perto e com quem está longe. Para começar, tem a comunicação de longa distância, a endócrina. Pensa nela como se fosse mandar uma carta pelo correio. Uma glândula solta hormônios no sangue e eles viajam pelo corpo todo até achar células que têm o endereço certo, ou seja, o receptor específico para aquela mensagem. Agora, a sinalização parácrina é mais local. É como conversar com o vizinho por cima do muro. Uma célula libera os sinais e eles se espalham ali por perto, afetando só as células da vizinhança. É um jeito bem rápido de coordenar ações numa área específica. E um tipo super especial de conversa local é a sinalização sináptica. Ela acontece entre os neurônios. Essa aqui é como se fosse uma mensagem instantânea, um zap. É ultra rápida, super precisa e é o que permite que o nosso cérebro processe informações em milissegundos. E, para fechar, a gente tem a comunicação por contato direto. Essa é fácil, é como um aperto de mão. As células precisam literalmente se tocar para passar mensagem. Esse mecanismo é fundamental, por exemplo, para a nossa resposta imune. Quarta parte, agora a coisa fica ainda mais interessante. A mesma molécula, o mesmo sinal, pode causar reações completamente diferentes. Tudo depende de qual célula está recebendo a mensagem. O contexto é tudo. Vamos pegar a acetilcolina como exemplo. Quando essa molécula se liga nas células do músculo do coração, ela manda um recado para relaxar, para diminuir o ritmo dos batimentos. Mas a mesmíssima molécula, quando se liga a uma célula do músculo esquelético, o recado é outro, contraia. Ou seja, a palavra é a mesma, mas a interpretação da célula, todo o seu sistema interno, é diferente. Quinta parte, sinais de vida ou morte.
Nenhuma célula ouve uma mensagem só de cada vez. Na verdade, ela é bombardeada por centenas de sinais ao mesmo tempo. E a decisão final dela, se vai viver, morrer, se dividir, depende da combinação de todos eles. Funciona mais ou menos assim. A sobrevivência básica de uma célula depende de um conjunto de sinais que a gente pode chamar de A, B e C. Se além desses ela recebeu os sinais D e E, a instrução muda para crescer e se dividir. Se ela receber F e G, a ordem é se diferenciar, ou seja, se tornar uma célula mais especializada. E o mais radical de tudo, se uma célula simplesmente para de receber sinais, ela entende isso como uma ordem para se autodestruir, num processo chamado apoptose. E chegamos à última parte, as falhas na comunicação. O que acontece quando essa conversa toda dá errado? Bom, como é um sistema super complexo, as falhas podem ter consequências bem sérias. O câncer é o exemplo clássico de sinalização que pirou. Algumas células cancerígenas simplesmente aprendem a produzir os seus próprios fatores de crescimento. É como se elas ficassem mandando mensagens para si mesmas sem parar, dizendo cresça, cresça, cresça. Elas ignoram todos os sinais de pare que o corpo envia e se multiplicam sem controle nenhum. Outro exemplo são os vírus e outras ameaças. Eles são mestres em sequestrar o nosso sistema de comunicação. O vírus HIV, por exemplo, ele mira especificamente num receptor, o CD4, que fica na superfície das nossas células de defesa. Ele usa esse receptor como uma chave, uma porta de entrada para invadir e destruir o nosso sistema imunológico por dentro. E é exatamente por isso que estudar tudo isso é tão importante. Entender em detalhes como as células conversam é o que nos dá as ferramentas, as chaves para criar tratamentos para incontáveis doenças, de câncer e diabetes até problemas neurológicos. No final das contas, a lição é bem clara. A vida depende de uma comunicação precisa, que entende o contexto. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se trilhões de células conseguem se coordenar com essa perfeição toda para nos manter vivos, o que será que a gente pode aprender com elas para melhorar o nosso jeito de se comunicar? Fica aí a reflexão.